Bom dia, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a segunda aula sobre o Weber. Queria só começar com uma revisãozinha da aula anterior. E só para a gente aquecer os motores. Então, basicamente, o que eu comentei na aula anterior com vocês foi que, na visão do Weber, a realidade é algo muito complexo e a gente não consegue capturá-la de maneira total. E como a gente não consegue capturar de maneira total, nós só vamos conseguir capturar um pequeno fragmento dessa realidade e, portanto, é impossível a gente tratar a realidade de maneira genérica. A gente só consegue ser específico, pegar um determinado escopo, fazer um determinado recorte e tentar compreender aquele pedaço. Nós não vamos conseguir compreender o todo, dada a sua complexidade. E, portanto, como a gente só consegue capturar um pedacinho, não faz sentido pensar em regras gerais, como por exemplo, uma teoria dos fatos sociais de Durkheim sugeriria. Além disso, dada essa complexidade, seria impossível para a sociologia, para a ciência da cultura de forma geral, determinar um futuro, porque pequenas mudanças podem alterar completamente o destino. Tá? E, portanto, bom, toda essa ideia vai de encontro, vai contrário à ideia de totalidade, unidade. A gente não tem essa totalidade, a gente não tem essa unidade, é algo muito grande, impossível de ser apreendido, e, portanto, ao capturar apenas um pedacinho, a gente só consegue compreender um pedaço da coisa e tampouco dizer o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, ou criar regras específicas, pois generalizar um conjunto de regras estaria desconsiderando um monte de saberes, situações específicas de cada situação. Tá? Além disso, eu comentei com vocês que a sociologia do Max Weber era focada no sujeito da ação, no agente da ação, em vez de na estrutura, ou seja, ele estava mais preocupado com compreender a ação social do que enxergar os indivíduos presos a regras, presos a formas específicas de agir, pensar e sentir, como as teorias de Durkheim e Marx sugeriam. Tá? Ele visa compreender a ação social de maneira interpretativa, entendendo que compreensão não é algo baseado na intuição, vou compreender tal coisa. Não, nada disso. Compreensão envolve estudo, envolve verificar documentos, fazer análises históricas, análises comparativas, etc. Entretanto, ainda assim é sujeito a erro, sujeito a falha, porque como eu não consigo capturar toda a realidade, eu só vou capturar um pedacinho. E conforme o olhar que eu olho para aquele objeto, para aquele escopo, eu posso ter um olhar, uma interpretação diferente da sua ou de outras pessoas. Tá? Compreender para o Weber significa capturar a significação cultural para o agente da ação, o que o move, o que ele age daquela maneira, e, portanto, a ação social é objeto a ser estudado e compreendido. E nisso eu trouxe para vocês 4 tipos de ação social que o Weber traz. Ação social relacionada ao objetivo, a valores, e ação afetiva e a ação tradicional. Quando ele estabelece esses conceitos, ele analisa, por exemplo, o papel do cientista. Né? Então ele percebe que o cientista é um agente, né? um homem de ação, um ser de ação, voltado tanto a uma ação com um fim específico, descobrir alguma coisa, compreender alguma coisa, produzir conhecimento, enfim, mas também ele é movido por valores. Afinal de contas, o cientista ele tem interesses, ele tem questões específicas que ele gostaria de compreender, e aí ele é movido tanto por esse interesse pessoal, quanto por um interesse voltado a atingir determinados objetivos. Sendo que os interesses pessoais são, muitas vezes, movidos por valores que foram socialmente adquiridos. Tá? Então, para ele resolver essa questão, ele fez uma separação entre juízo de valor e relação com os valores. Juízo de valor é todo conjunto de conceitos e preconceitos que cada um de vocês, tem a respeito de determinadas coisas, de maneira que eu trato determinadas situações como corretas ou incorretas, ou justas ou injustas. Eu julgo da maneira como eu entendo que aquela coisa é. E relações com valores trata
exatamente dessa relação que a gente tem com essas coisas, né? Ou seja, eu, enquanto cientista, eu tenho alguma relação com os valores que faz com que eu me interesse por determinadas coisas e não por outras, e é por isso que eu estudo algumas coisas e não outras, porque eu tenho uma relação com essas coisas que eu gosto. Porém, quando eu for pesquisar, eu não posso agir baseado em algum juízo de valor, algo que está pré-estabelecido, pois eu posso distorcer o resultado da minha pesquisa. Eu posso produzir uma pesquisa falsa que evidencia um ponto de vista que eu já tinha antes de fazer a pesquisa. Ora, como é que ele resolve essa questão? Resolve essa questão por meio do tipo ideal. Então, o que é o tipo ideal? O tipo puro. O tipo ideal é um modelo que é criado pelo cientista. Esse modelo ele amplifica determinadas características que ele quer estudar. Nesse processo de amplificação, ele cria esse modelo, vai na realidade e compara o modelo que ele criou com a realidade que ele está vendo. E a partir dessa comparação, ele desenvolve, ele apresenta os resultados da sua pesquisa, da sua ciência. Essa é a ideia básica do que nós conversamos na aula anterior, tá bom? Então vamos adiante. Então, voltando à ação social, eu percebi que eu acabei, de certa maneira, negligenciando uma questão importante da ação social. A ação social para Weber, ela sempre é uma ação intersubjetiva, entre sujeitos, entre indivíduos. Então ela é social porque ela trata da relação entre duas pessoas. Cada um de nós age voltados em relação a alguém ou em relação a alguma coisa. Então, se eu estou no trânsito e o semáforo fecha, eu estou agindo de maneira em relação a alguma coisa. Eu recebi um sinal externo e esse sinal me faz parar. Então, quando eu ajo, é como se a gente pode pensar ação social como se fosse um jogo de damas, um jogo de xadrez. A nossa ação, eu até deixo como reflexão aqui no final, né? Nós nunca somos completamente livres para agir. Por que não? Porque eu sempre ajo em relação ao outro. Então, no jogo de xadrez, eu não sou livre para pegar minhas peças e ir movendo até derrubar o rei. Não, eu vou agindo conforme age o meu oponente, no caso, o sujeito no qual estamos em ação intersubjetiva. Porque a ação social ela é mutuamente orientada. Isso, de certa maneira, foi o que eu acho que talvez eu tenha comentado no encontro anterior, é o que, de certa maneira, inspira aquela ideia do Giddens de reflexividade, né? Então, nesse processo de relação com o outro, eu estou sempre refletindo a respeito do que eu ajo e ajo baseado na maneira como ele age também. A ação, ela não é só fazer alguma coisa, ela é não fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. O primeiro exemplo, né? Agir. Então, professor, imagina um professor que ele fala muito rápido, mas na aula ele fala lento para ser melhor compreendido pelos alunos. Essa é uma ação social. Ele está agindo baseado na relação com outro ou com outras pessoas. Tá? Então ele mudou a maneira de falar. Então, o falar não é uma ação social, falar por falar. Mas quando você controla a maneira como você fala, para as pessoas entenderem melhor ou para tocar melhor aquelas pessoas, é uma ação social. Tá? Por exemplo, rezar no quarto não é uma ação social. Está você sozinho com seu objeto de devoção. Tá? Se você precisa falar com alguém, e se alguém está numa sala de reunião, e você percebe que essa pessoa está fazendo alguma coisa importante, não agir é uma ação social, porque você não o chamando naquele momento, você evita atrapalhá-lo. Então você está agindo socialmente, mesmo quando você não faz alguma coisa, dependendo da situação. Então, já que rezar no quarto não é uma ação social, e rezar na igreja? Tá? Aí eu deixo para vocês discutirem. Você pode ver pelas duas maneiras. Continua sendo uma ação não social, você rezando, ninguém está escutando o que você está rezando, porém o fato de você estar na igreja implica uma ação social, você está sendo visto, as outras pessoas estão vendo você, enfim, pode ser visto tanto como uma ação social como uma ação não social. Tá? E uma coisa interessante que o Weber deixa, né, uma reflexão que eu
coloco aí para vocês pensarem, é que nem sempre somos completamente livres para agir. A gente nunca age de maneira livre, a gente sempre age em relação a alguém ou a alguma coisa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a importância da religião na teoria weberiana. Tá? Então, a religião é algo cultural. E vocês lembram que o Weber ele é aquele autor das ciências da cultura. Então, dentro desse pacotão das ciências da cultura, está a história, está a filosofia, está a sociologia, enfim, está a economia, está a psicologia, ciências que escapam da precisão do método científico das ciências da natureza. Tá? E o Weber entende que a cultura, todas essas suas formas que eu citei agora há pouco, elas influenciam a ação social, elas influenciam o comportamento humano. E, portanto, se a ação social ela é função da nossa concepção do mundo, portanto, a religião, como é a maneira como cada um de nós, uma maneira específica que nos permite enxergar o mundo, a religião ela afeta a nossa ação social e, portanto, ela pode afetar a vida de sociedade de maneira muito ampla. Tá? Então, essa é a importância, uma das questões fundamentais de a gente discutir religião em Weber. Tá? A segunda coisa fundamental é que ela subordina, e nós vamos entender isso aqui a pouco, a economia à cultura. E isso é o que eu coloquei aqui, né, é uma posição bem clara à ideia do materialismo histórico do Marx. Né? Porque no materialismo histórico do Marx, todas as manifestações culturais, políticas, jurídicas, sociais da sociedade, elas são um subproduto das relações econômicas. Então, no materialismo histórico, a economia é o que move tudo. E o Weber ele vai provar o contrário, que a economia ela não move tudo, em alguns casos ela é movida. Então, eu acabei não trazendo aqui, mas tem um texto específico do Marx, do Weber, perdão, que ele explica melhor o que é um fenômeno econômico, ou economicamente condicionado, então, ou não econômico. Então, a ciência da cultura não é movida apenas pela economia. A economia é questão fundamental, o Weber reconhece isso, mas a economia, as questões da vida material não explicam todas as relações humanas. Tá? Então é por isso que ele vai estudar religião. Ou melhor, no estudo da religião que ele percebe isso, que a cultura, né, no caso, em sua forma religiosa, ela é capaz de acelerar e de sedimentar processos econômicos, especificamente o capitalismo. Então, a grande questão que Weber coloca ao estudar a religião é que ele vai tentar provar por meio da sua teoria que foi, na verdade, um fenômeno cultural, a religião, que impulsionou o desenvolvimento do capitalismo no Ocidente. Tá? Nós vamos chegar a isso já daqui a pouco. Em outras palavras, o Weber está querendo dizer que fenômenos econômicos eles se estabelecem como econômicos a partir do impulso cultural. Então, imagina que quando ele falou isso, talvez não fosse muito evidente essa relação, por exemplo, entre religião e cultura, religião e economia. Então, hoje, qualquer pessoa que observa um pouco mais como funciona a religião na sociedade, ela vai perceber que existe uma forte correlação entre religião e economia. É fato. Então, vocês podem ver que, a partir de uma ideia de religião, uma ideia cultural, erguem-se muitos impérios econômicos. Então, se você imaginar o cristianismo na Idade Média, é uma força total, é uma força religiosa, uma força econômica. Então, se você simplesmente olhar o cristianismo na Idade Média, você vai ver que foi uma força cultural que se transformou numa força total, uma força econômica, uma força cultural, uma força de Estado, enfim.
Então, isso é muito, e até hoje, então, é muito comum você perceber que muitas denominações religiosas, elas surgem e se tornam impérios econômicos depois. Então, existe essa correlação entre religião e economia. Porém, uma visão puramente marxista vai dizer que a religião está subordinada à questão econômica. E a visão do Weber vai no sentido contrário, vai no sentido de dizer que as relações econômicas elas são impulsionadas pelas relações culturais. Tá? E, portanto, quando a gente compreende o que é religião, nós somos capazes de compreender o comportamento econômico da vida contemporânea, das pessoas da sociedade. Tá? Qual é a base que o Weber usa para discutir a ideia de religião? É a ideia da ética da convicção. É aquela ideia que as ações são baseadas em sentimentos, tá? Desconsiderando as consequências. Então, isso é comum até hoje. Então, quando a gente vê um terrorista ligado a alguma religião em que ele coloca bombas na sua cintura e vai, explode, mata, sei lá, 50 pessoas, ele está movido pela ética da convicção. A ação dele é toda baseada em sentimentos, desconsiderando quaisquer tipo de consequência. Porque ele tem uma convicção forte naquela verdade dele, ele vai agir daquilo. Tá? E qual é o objetivo, enfim, do Weber, isso da religião? É o que eu já tinha falado e sintetizo nessa última frase aqui. O capitalismo ele é a função da cultura e especificamente da religião. Então nós vamos entender daqui a pouquinho como é que a religião ela impulsionou o capitalismo. Bom, primeiro vamos entender o que é o capitalismo para Weber. Então, não é a ideia de busca pelo lucro. Por quê? Porque para o Weber, essa busca pelo lucro sempre existiu. Ela mudou a forma como ela opera. Se a gente pensar como era antes da modernidade, eu estou dando esses breques aqui porque tem carro passando e hoje, 25 de abril de 2020, sábado, tem gente, sei lá, 7 horas da noite, tem gente aos montes andando de carro aí. Então a gente vê que esse isolamento social ele está meio furado aqui onde eu estou conversando com vocês. Então se vocês perceberem que eu dou essa paradinha é por causa desse barulho aqui. Bom, então essa busca pelo lucro ela mudou comparado ao que é hoje e o que era antes da modernidade. Então, antes da modernidade, ela se baseava muito na ideia de aventura. Então o cara pegava um barco, enfiava no Oceano Atlântico e ia desvendar novas terras. Ou pegavam meia dúzia de cavalos, saia da Itália até a Mongólia e encontrar o Gengis Khan. Tá? Ou, enfim, era algo relacionado a uma aventura, algo muito arriscado, enfim, ao contrário do capitalismo moderno, em que ele é sobretudo alicerçado na organização nacional do trabalho, na disciplina. Então, por exemplo, se você imaginar alguém que buscava o lucro antes da modernidade, ele lá conseguiu o que ele queria, voltava para o lugar dele e ficava talvez meses, anos sem fazer nada, porque aquilo que ele ganhou naquele tempo, naquela aventura, foi suficiente para assegurar o futuro dele, enfim, durante muito tempo. No capitalismo não, ele demanda disciplina, continuidade, algo que acontece todos os dias. Tá? No capitalismo moderno, essa aproximação com a ciência, com a tecnologia, uma divisão, uma separação entre família e empresa. Só para vocês saberem como isso é fundamental, muitos pequenos negócios que vão à falência ainda hoje é porque o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ele não consegue separar o que é ele e o que é a empresa. Então, muitas pequenas empresas que são salvas da falência é que o consultor que vai na empresa fala, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é separar o que é você, o que é seu, o que é a empresa. Então, a solução para muitos pequenos negócios é o proprietário pagar para ele mesmo um salário, sei lá, no dia 1º, dia 2 do mês, enfim, e não mexer mais no dinheiro da empresa, porque uma coisa é a empresa, outra coisa são os indivíduos. E uma marca fundamental do capitalismo moderno é a questão da contabilidade racional.
Então essa contabilidade racional está muito próxima da ciência, é muito cálculo, muita matemática, muita precisão, muito controle de custos, de despesas, enfim, de compras, de venda. Então é algo preciso, não é algo movido na paixão, na intuição, não é aquele negócio no fio do bigode, como era antigamente. É no sentido, existe um cálculo por trás que determina os valores das coisas. Tá? E a questão toda é por que se sempre houve a busca do lucro, por que esse modelo alicerçado na organização racional do trabalho, na disciplina, na ciência, na contabilidade, na separação empresa-pessoa, e por que ele não aconteceu em outros lugares longe da Europa Ocidental? Tá? Então, é essa pergunta que move o Marx, que move o Weber, perdão. Então, o Weber, ele vai estudar, depois ele vai comparar. Então, ele vai estudar como operou o capitalismo nessas outras regiões, né, essa busca pelo lucro, e vai perceber que o elemento distintivo que separa esses locais do Ocidente da Europa Ocidental está no tipo de religião praticada. O protestantismo ele é totalmente diferente das formas religiosas encontradas no Oriente, na Ásia, na Índia. Tá? E ele percebe que o que impulsionou, na verdade, o capitalismo foi uma aproximação, uma certa afinidade, uma correlação entre o pensamento religioso, que gerava um tipo de comportamento, que esse comportamento favorecia o desenvolvimento do capitalismo. Então, o que acontece? Qual era essa característica fundamental que caracterizava o protestantismo, o cristianismo protestante? É a ideia uma das duas ideias fundamentais é a ideia do ascetismo religioso. O que é o ascetismo? O ascetismo é isso aqui, ó, é um comportamento de desprendimento das coisas mundanas. Traduzindo isso numa linguagem coloquial, por exemplo, a ausência de ostentação. Então, o ascetismo religioso implicava que aquelas pessoas que tivessem determinadas posses materiais, eles viviam uma vida não voltada a obter prazer daquelas coisas que o dinheiro dava para eles. Tá? Porque isso não era um comportamento esperado de uma pessoa religiosa. Então ele tinha de viver uma vida simples, uma vida sem ostentação. Tá? E utilizar o seu tempo para buscar aprimoramento espiritual. Tá? A segunda marca fundamental desse protestantismo cristão é a ideia de pouco ritualismo, poucos rituais. Né? Se você observar como é um ritual protestante, por exemplo, o ritual católico, o ritual católico, se você comprar uma missa com um culto, uma missa católica com um culto evangélico, você vai ver que a simbologia é muito maior na Igreja Católica. A Igreja Católica ela tem castiçais, tem uma roupa especial para quem faz a regência da missa, ele tem imagens, tem esculturas, etc. E tal. E o protestantismo ele é mais desprovido desses rituais muito elaborados. Eu coloquei aqui, né, são reuniões minimalistas. Né? Você pode até falar assim, pô, Juliano, mas os evangélicos eles usam uma roupa específica, paletó e gravata, mas imagina que quando o protestantismo nasce há, sei lá, 200, 300, sei lá, 1600, 1700, não lembro agora, 200, 300 anos, ele era aquela roupa que as pessoas iam para a igreja, a melhor roupa que eles têm. Então, na verdade, quando eles vão de paletó e gravata, eles estão indo com as melhores roupas que ele tem. Mas a pessoa que celebra o culto, ele usa a mesma roupa que as pessoas que estão na plateia, não há uma distinção. Você não sabe quem é quem só pela roupa que ele está vestindo. Tá? E aí, quando o Weber compara com os modelos da China, da Índia, o sistema judaico, ele percebe que nesses outros modelos também havia racionalidade, mas não havia esse ascetismo suficiente, esse desprendimento das coisas materiais, ou havia um excesso de misticismo quando comparado ao cristianismo protestante. Então, quais são as consequências desse ascetismo? Primeira coisa, aproximação com a ciência.
Então, algumas explicações elas não eram mais dadas por questões religiosas. Então, havia uma ciência, havia outras fontes de saber que não apenas o saber religioso. Tá? Havia o que o Weber chama de desencantamento. O desencantamento é um processo que a nossa conduta pessoal ela não está mais alicerçada tanto na relação com o sagrado, nas explicações místicas, nas explicações relacionadas à religião, mas algo mais relacionado à ciência, à razão. E esse desencantamento terá consequências, como nós veremos daqui a pouco. E uma consequência fundamental é o foco no trabalho. Então, já que eu não posso ostentar, já que eu tenho que devotar a minha vida para a religião, e eu não posso usufruir dos bens que o trabalho me traz, a única coisa que resta para mim é trabalhar mais. Então, uma das consequências fundamentais desse ascetismo protestante é que uma ênfase maior ao trabalho. Então, se a gente voltar no slide anterior aqui, ó, essa questão da disciplina, de sempre, diariamente, continuamente ao trabalho, tem muito a ver com essa questão desse ascetismo, né? Então, no linguajar do Weber, havia a gente chama de afinidade eletiva, ou seja, uma correlação, um casamento entre a ética protestante e o capitalismo em ascensão. E foi isso que ele discutiu no seu famoso livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Que eu vou resumir de maneira bem simplificada, que o Weber não discute, mas vou tentar passar a ideia básica para vocês. Nesse universo que nós estamos falando, o Weber ele se focou nos chamados protestantistas calvinistas, né? Para quem eles acreditavam na ideia na crença da predestinação. Se você fizer uma comparação rápida entre o cristianismo católico, o cristianismo evangélico e o cristianismo calvinista, você vai ver que tem uma diferença significativa na maneira como nós, digamos, seremos salvos. Tá? Então, para o protestantismo evangélico, que hoje em dia é popular no Brasil, a salvação ela é pela graça. Então, basta você acreditar que você será salvo. Para o cristianismo católico, prevalece, pelo menos é assim que eu entendo, a ideia de salvação baseado no trabalho, baseado no esforço, né? Baseado nas obras. Então você vai ser salvo porque você foi uma boa pessoa e produziu coisas boas. Já para o calvinista, a salvação ela era predestinada, ou seja, não importa o que você fizesse nessa terra, você já estava destinado a ser salvo desde antes de nascer, desde o momento do seu nascimento. Ou seja, não importa se você é bom, não importa se você é ruim, você foi escolhido por Deus e é por esse motivo que você será salvo. Há várias passagens na Bíblia que falam sobre isso aí, uma busca rápida vai levar vocês lá. Eu tinha um número na cabeça, tem dois números, eu sempre confundo. Uma passagem falava que eu acho que era 33 mil que seriam salvos, e outra passagem da Bíblia fala que são 140 mil ou 144 mil pessoas que seriam salvas. Então, a crença deles era, puxa, não importa o que eu faço, ou eu faço parte desse número, ou eu não faço parte desse número. Não depende do que eu vou fazer nessa terra. Independe de eu acreditar ou não, independe de eu fazer boas obras ou não. Isso já está pré-definido, tá? Entretanto, você vive um regime de angústia, sem saber se você está entre os que serão salvos, né? Se você é uma pessoa católica, você está tranquilo porque você sabe que a salvação depende das obras. Então, se você for uma pessoa que ajuda as pessoas, se dedica, etc. e tal, você tem uma certa tranquilidade que você será salvo. Se você for um evangélico, você está tranquilo porque você acredita. E como você acredita, como você tem fé, você será salvo pela graça. Então você está tranquilo. Mas se você é calvinista, você não está tranquilo. Porque você não importa muito o que você faça, né? Então você meio que fica procurando por sinais. Coloquei aqui. Sinais que você faz parte daquele grupo privilegiado de pessoas que serão salvos.
né? No Apocalipse, vamos dizer assim, né? E aí, onde que os calvinistas localizavam esses sinais? No sucesso nos negócios. Então, a prosperidade nos negócios era um sinal que você era um dos predestinados. E ora, se você era um dos predestinados, você tinha que ter aquela vida ascética, aquela vida sem ostentação. Você não podia esbanjar o que você ganhava. Então, o que restava para você, já que você tinha sucesso você era próspero no seu negócio? Aquele dinheiro que você ganhava, que você acumulava, que você não podia gastar para não ostentar, o que você fazia? Você pegava esse dinheiro e reaplicava no negócio, e assim seu negócio ia crescendo, crescendo, crescendo. Então, é isso que o Weber fala, que existe uma afinidade eletiva entre as bases do protestantismo e o capitalismo. Em outras palavras, o Weber está dizendo que o capitalismo, que é que está na esfera da economia, vamos dizer assim, ele só é o que é, ele só se tornou uma força cultural porque ele foi impulsionado por uma força da cultura também, no caso, a religião. Então, é por aí que é uma das obras mais interessantes do autor. Leia, você vai aprender bastante, principalmente de história, etc. Não é uma literatura tão fácil, porque ele vai buscar muitas coisas do século XIX, enfim, coisas que ele viu aí na passagem do século XIX ao século XX nos Estados Unidos, quando ele viajou para lá. Mas só lembrando, né, isso não é o que é hoje. Então, esse modelo aí é o que o Weber analisou, tomando como referência o começo, os primórdios do capitalismo. Quando ele escreveu isso, já não era assim. Os empresários já, eu não digo ostentavam, mas eles usufruíam de maneira não ascética dos ganhos que o trabalho dele. Mas no começo, o que ele estava querendo falar é que havia uma afinidade entre o comportamento protestante e as necessidades do capitalismo, que fez o capitalismo crescer na medida em que as pessoas, na medida que eles vão prosperando no seu pequeno negócio, e como eles não deveriam esbanjar dinheiro, afinal de contas, uma pessoa predestinada, uma pessoa escolhida não seria justo ela esbanjar, ela pegava esse dinheiro e reinvestia no negócio, e o negócio ia se expandindo e o capitalismo foi crescendo. Tá. Bom, uma página aí para a gente se dedicar a um tema fundamental do Weber, que é a ideia de racionalização. Então, para o Weber, a racionalização e, como consequência, esse desencantamento do mundo, né, esse mundo distanciado do sagrado, de estarmos presos mais a valores da ciência do que da religião, enfim, para ele é a marca da modernidade. Tá? Então, nós nunca fomos tão racionalizados. Você pode falar assim, poxa, mas não é bem assim. A gente continua em guerra em vários países por causa de religião, mas, se você vê, até ao contrário das pestes da Idade Média, a nossa peste atual, a Covid-19, ela fez com que mesmo igrejas elas fizessem cultos, missas, celebrações pela internet. Então a gente já conhece o impacto, a gente já sabe que, independentemente da nossa fé, a ciência mostra que a doença ela se espalha de determinada maneira, e se você não for racional, você vai se expor a risco. Então, apesar da religião ser uma variável muito importante, mesmo dentro da religião, há processos de racionalização muito grandes. Isso não significava que o Weber era um cara otimista diante disso. Então, eu sempre comento com os alunos, né, que, ao contrário de Weber, de Marx e Durkheim, que a gente pode dizer que eram otimistas, Durkheim na ideia de uma solidariedade humana, e o Weber e o Marx na superação das desigualdades, a chegada de um mundo melhor, de um regime melhor. O Weber, ao contrário, ele era pessimista com relação a essa racionalização, essa racionalidade da modernidade, né? Então, ele entendia que, sem o encanto da magia, nós nos tornaríamos aprisionados à realidade. Tá? Então, e essa racionalidade, ela nos impulsionaria para um abismo.
Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o crescimento industrial. Puxa, a gente sabe que o crescimento industrial ele pode levar a um aumento da poluição e a complicar a existência humana e da vida na Terra, não apenas humana, da vida na Terra, né? Mas a gente não consegue, a gente continua fazendo as mesmas coisas, a racionalidade nos impulsiona a continuar fazendo as mesmas coisas, tá? E ao contrário do que outras teorias, inclusive a marxista apontava que haveria uma sociedade sem classes, onde não haveria uma igualdade, enfim, o Weber entende que essa racionalidade ela existe independentemente do modelo vigente, tá? Então, uma das marcas maiores da modernidade é a divisão do trabalho, a moderna divisão do trabalho, em que o autor mais importante, ou um dos mais importantes, foi o tal do Frederick Taylor, um engenheiro que criou a obra, fez estudos a respeito da chamada administração científica. Então, é aquele processo de você fragmentar e fragmentar o trabalho para que você consiga produzir mais e mais, ou seja, é aquela ideia original do Adam Smith, mas levado à forma científica, do cálculo, do cronômetro, da precisão, que você mede os movimentos das pessoas e fala como é que ela tem de se movimentar da maneira mais adequada para que possa produzir mais. Então, o Weber, ele cita isso em livros dele, que mesmo na União Soviética, na época dele, que já existia, ele já via o sistema Taylor. Então, ele não falava Taylorismo, ele chamava o sistema Taylor, ou seja, essa racionalidade, nós não conseguimos nos livrar dela, independentemente do regime político que a gente esteja. Então, a racionalidade, ela nos aprisiona, tá? E muitas vezes ela nos empurra para um abismo. Até coloquei uma observação aqui, né? Eu gosto de atuar de maneira interdisciplinar, então eu vejo muitas teorias novas, né, que apontam que o ser humano ele tem uma certa dificuldade, né, de lidar com coisas que vão acontecer muito lá na frente. Então, por exemplo, a pessoa sabe que fumar aumenta o risco de você ter um câncer. E se você ter um câncer nos pulmões, você vai morrer daqui a 30 anos. Então, pô, mas daqui a 30 anos, putz, tem tempo, o cara vai lá e acende o cigarrinho. Então, agora imagina essa característica intrínseca do ser humano amplificada por um processo de racionalização, que nós temos de produzir mais, nós temos de organizar melhor as coisas. A racionalização é tão forte que nós no dia a dia nós estamos racionalizando, tá? Quando eu coloco um copo de água aqui do lado aqui, é para evitar que no meio da reunião eu tenha que dar uma pausa aqui, descer, pegar água e voltar. Quando a dona de casa está na cozinha, coloca o arroz dentro da panela, coloca a água e acende o fogão, ela não fica esperando a água baixar. Ela sabe que ela tem um tempo e vai demorar, sei lá, X minutos para aquela água baixar, então ela pode fazer outra coisa. Então, a racionalização é um elemento presente na nossa existência. E cada vez mais nós vamos racionalizando. Daí o pessimismo de Weber, porque esse mundo desencantado, preso na razão, acaba nos empurrando para determinadas coisas que a gente nem não conhece bem as consequências e pode colocar em risco muitas coisas. Tá? Outra noção muito importante do Weber é a ideia de dominação. Tá? Eu estava ouvindo um comentarista do Weber, e esse comentarista ele falou que o Weber é um dos primeiros autores pós-modernos, né? Porque a modernidade entende essa ideia do poder, de que nós somos controlados, nós vamos para algum lugar, mas nós vamos sendo empurrados para chegar naquele lugar. Tá? As estruturas vão nos empurrando. E o Weber é uma das primeiras pessoas que fala que, não, na verdade, o que nos impulsiona não é algo que vem de fora para dentro, mas algo de dentro para fora. Tá? Eu aceito, em vez de ser obrigado a aceitar. Então, essa é a distinção que Weber faz de poder e dominação. Então, o que é poder? Poder diz respeito à probabilidade de alguém impor a sua vontade, mesmo com resistência. Então, quem tem poder vai lá e, olha, eu quero tal coisa.
E mesmo se tiver resistência, as pessoas falarem, não, não vamos fazer, ele com força ele vai, ele mata, ele dobra, força as pessoas a fazer. Isso é poder. Poder indica desigualdade. Tem algumas pessoas com mais poder e outras pessoas com menos poder. Alguns obedecem porque não tem outra alternativa. Dominação não é, alguém impor a sua vontade para você, a vontade dele para você. É o contrário. É a probabilidade que você tem que obedecer a um poder estabelecido. Ou seja, indica legitimidade, reconhecimento. Vou dar mais exemplos daqui a pouco, mas eu vou adiantar um aqui. Eu tô com pressa, eu estou no trânsito, eu faço tudo certinho, estou na velocidade correta, não bebi, etc e tal. Dá um policial rodoviário, um guarda de trânsito, me para, eu sou obrigado a parar, ele me pede documentos, etc e tal, vê que está tudo certinho e manda embora. Cara, isso só fez eu perder tempo, porque eu não estava fazendo nada errado. Só que eu não me revolto, eu não me nego a fazer aquilo, porque eu entendo eu reconheço que aquele trabalho do policial é legítimo, faz parte das atribuições dele, ele tem uma norma de coisa a seguir, então eu aceito aquela posição dele, eu acho legítimo e, portanto, sigo minha vida. Tá? O poder seria se eu me negasse a parar e ele fizesse qualquer coisa para eu parar. Não é isso. Nesse caso meu, é dominação. Eu aceito a autoridade. Então, no inglês, né, o termo dominação foi traduzido como autoridade. Para o português veio como dominação mesmo. Então, eu aceito a autoridade que ele impõe. Então, eu acho legítimo o policial de trânsito me parar, porque ele tem alguma autoridade investido naquela função que ele faz, tá bom? Então, poder é quando alguém impõe contra você. Autoridade, ao contrário, você aceita sem precisar ser nada imposto, você aceita porque você considera legítimo. Tá? Vamos à teoria. Tá? Então, na dominação, Weber ele identifica 3 tipos de dominação. A dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal. O que significa dominação tradicional? Significa que eu vou aceitar aquela situação baseado na tradição. Então, quando, mesmo eu estando certo, meu pai mandava, faça tal coisa desse jeito, eu faria porque eu aceitava a autoridade do meu pai baseado na tradição. Puxa, ele é o meu pai, etc e tal. Se o padre me pedir alguma coisa, eu vou fazer a mesma coisa, porque eu vou aceitar a autoridade dele como referência para aquilo. Então, a tradição está relacionada ao passado, a alguma coisa que vem nas gerações, está relacionado ao universo simbólico das pessoas. Então, quando a gente aceita a autoridade de alguém pela tradição, é alguma coisa que está no tempo e foi assim durante gerações. Vamos supor que eu não tenho nada a ver com a Igreja Católica, por exemplo. Mas se eu encontrasse com o Papa e o Papa pedisse alguma coisa, eu entenderia, mesmo não tendo conexão religiosa com ele, eu entenderia a autoridade dele e certamente eu faria sem qualquer imposição. Isso é uma dominação baseada na autoridade. A segunda forma de autoridade... Aqui está o resultado principal. O Google, ele ouviu, ele escutou eu falando alguma coisa parecida com o nome dele e respondeu, obrigado, Google. Deixa eu voltar para o cronômetro aqui. Então, a dominação tradicional diz respeito a eu reconhecer a autoridade de alguém baseado na tradição. O segundo tipo de dominação é a dominação carismática. Eu aceito, não pela tradição, mas pelo carisma do líder. Tá? Eu entendo que aquele líder ele tem algum atributo especial, uma valentia, coragem, conhecimento, saber, a capacidade de energizar o povo, e eu o sigo por causa disso. Então, normalmente, os políticos eles têm muito carisma. Tá? É por isso que a gente segue eles. Por isso que a gente os segue. Se a gente pegar a história do Brasil dos últimos 20 anos, vocês vão ver que o Brasil está sendo conduzido por líderes carismáticos. E aí você já descobre que o carisma não é uma coisa boa nem ruim. Carisma é carisma. Então, líderes religiosos como Martin Luther King, eles tiveram muito carisma, mas Hitler também teve carisma. Então, carisma diz respeito não se a pessoa é boa ou se é ruim, mas pela capacidade dela de
energizar as massas e ser seguido pelas massas, e as pessoas o reconhecerem de maneira legítima e adotar as condutas que ele nos sugere ou ele nos impõe. Então, se o líder é carismático, falar assim, ó, pessoal, hoje é o último dia da Terra, eu recebi uma profecia que amanhã o mundo vai acabar, então vamos todos jogar desse despenhadeiro, as pessoas vão porque eles reconhecem a autoridade daquela pessoa e executam os seus atos. Tá? E por último, o último tipo de dominação é a dominação racional legal. É racional por causa da razão e legal por causa das leis, das normas. É o tipo de dominação característico da modernidade. Basicamente é a submissão às leis, às normas ou seus representantes. Eu tinha falado agora há pouco do policial que teria me parado aí, né? Eu aceito a autoridade dele e essa semana eu estou fazendo a declaração de imposto de renda e, puxa, eu faço a declaração de imposto de renda não porque eu gosto. Eu faço porque eu me submeto a essa dominação, ou seja, existe uma lei, existe uma norma, existe uma regra. Essa regra diz que todo cidadão que recebeu uma receita maior de tantos reais, ele tem de fazer uma declaração de ajuste anual do imposto de renda. Então eu faço. Eu não gosto de fazer, sabe-se lá quantas horas eu vou demorar para fazer isso daí. Eu tinha tantas outras coisas para fazer, mas eu aceito essa autoridade, porque está previsto na lei e de alguma maneira eu reconheço a legitimidade dessa lei. Tá? O tipo ideal da dominação racional legal, ou seja, esse tipo de dominação que é típico da modernidade, que é sustentada por forma de leis e normas, o tipo ideal, o tipo puro, não é o tipo ideal, não é o tipo bom, é o tipo ideal, daquele que nós aprendemos na aula passada, né? O modelo, o quadro de referência é a burocracia. Então, a burocracia é um termo muito importante no vocabulário de Weber. Tá? Eu já ouvi gente até aí próximo de vocês aí, alguém falar assim, pô, João, então quer dizer que você gosta do Weber? Então você gosta da burocracia, gente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Weber não gostava da burocracia, o Weber não inventou a burocracia. Ele só estudou a burocracia e percebeu nela uma marca da racionalidade na modernidade. Tá? Então, é importante ter em mente que a burocracia ela não é boa, ela não é ruim, ela é burocracia. Tá? Mais que isso, nesse processo de racionalização da modernidade, ela é uma necessidade para as instituições funcionarem. Então imagina quando você chega no hospital e tem, sei lá, 20 pacientes na sua frente. Tá? E todos estão com alguma dor, com algum problema. Vem cá, qual que é a regra para ser atendido? É por ordem de chegada? Ou é por ordem de doença mais grave? Então você precisa criar alguma forma de regra, você precisa burocratizar o processo para garantir de maneira racional que aquele processo seja mais efetivo, que você consiga atender melhor a maioria das pessoas. Então é muito comum nos hospitais você ser atendido conforme a ordem de chegada, é uma questão burocrática, mas existem alguns critérios que podem fazer você furar a fila. Isso também é um critério burocrático. Você cria uma norma, burocratiza o processo e fala assim, ó, a ordem de chegada determina quem vai ser atendido primeiro. Entretanto, determinados pacientes, determinadas doenças, determinados sintomas fazem com que essa pessoa tenha prioridade diante das demais. Então, a gente aceita isso. Nós entendemos a autoridade de quem determinou essas regras. Então, é por isso que a burocracia ela é importante. Então, ela não é boa nem ruim, ela é burocracia, uma forma de racionalizar as operações humanas dentro das instituições. Tá? E quando eu falo instituição, da polícia, a escola, o Estado, a religião. Se você for pegar o quadro burocrático da Igreja Católica, tem o Papa, tem os cardeais, tem um monte de várias divisões hierárquicas. Se você for pensar dentro do Exército, a mesma coisa. Se você for pensar dentro da Igreja Evangélica, a mesma coisa. Dependendo delas, tem vários escalões bem hierarquizados. Tá bom? Então, a burocracia ela existe em todas as formas políticas, religiosas, em todos os regimes, qualquer tipo de economia, comunismo, capitalismo, não importa, cara. Se você acha que você vai para algum lugar que não tem burocracia, você está completamente enganado. A burocracia é inevitável. Tá? Em alguns lugares ela é pior. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, a China ela é um império burocrata. Então,
o sistema ele é regido por uma burocracia, e a última vez que eu vi, havia 80 milhões de membros do Partido Comunista. Ou seja, tudo bem que a população deles é mais de 1 bilhão de pessoas, mas se você pegar 80 milhões de pessoas e colocar num território como brasileiro, cara, você vai ver em todo prédio tem uns 2 ou 3. Então, e muito controle. Então, ela é inevitável, e alguns regimes que ainda são piores, tá? Ela é defeituosa, né? Existe uma ideia chamada de um conceito chamado disfunção burocrática. É quando a burocracia ela se torna mais importante do que o bem que aquela instituição tenta promover. Imagina só que você chegar com muita dor no hospital, tá? Muita dor mesmo. Qual é a finalidade última da instituição hospital? É promover saúde, curar, tirar a dor dos pacientes, né? Você chega com muita dor. Daí você chega no balcão lá, o atendente fala assim para você: olha, por favor, seu documento. Fala assim: estou com muita dor, esqueci de trazer. Ah, sinto muito, eu não posso atender se você não trouxer o documento. Não, mas estou com muita dor. Ah, sinto muito, assim funciona. Essa é uma disfunção da burocracia, quando ela se torna mais importante do que a finalidade da instituição onde ela está inserida. Então isso existe mesmo. A burocracia é associada a papelada, ineficiência, mas, de novo, né, ela está presente em tudo, dependendo de como ela foi desenhada, quem desenha são as pessoas, ela vai funcionar melhor ou pior. Uma frase bacana atribuída ao Balzac diz que a burocracia é o poder gigante exercido pelos pigmeus. Eu já vou explicar isso daqui a pouco. Ou seja, mas basicamente é a ideia de que os burocratas, né, pequenas pessoas, né, eles têm o poder de controlar uma nação, uma religião, um hospital, etc. Tá? Então é como se nós dessemos o poder a esse grupo de pessoas. Tá? E mais interessante de tudo é que a burocracia é a solução weberiana da divisão do trabalho. A divisão do trabalho para Durkheim era solidariedade. A divisão do trabalho para Marx era alienação. A divisão do trabalho para Marx é racionalidade. Então nós não temos como nos separar dela, nos livrar dela, porque é típico da modernidade, é a marca da modernidade, é a racionalização. Então você gostando ou não gostando, você racionaliza todos os dias na sua casa. Tá? Algumas características da burocracia. Essas 5 marcas são a base da burocracia, né? Hierarquia de autoridade. Então tem alguém que manda em alguém, que manda em alguém. Então não é algo assim, não é o poder não é democratizado, ele é hierarquizado. Tá? Regras escritas. Então, em qualquer ambiente, está lá as regras. Um tempo atrás eu levei um paciente no hospital que estava com dor no peito. E quando eu cheguei lá, enquanto eles iam fazer o exame cardíaco da pessoa, eu vi um cartaz, mais ou menos 1,20 m por 90 centímetros, mais ou menos, com todos os procedimentos que o médico tinha que tomar com alguém que chegasse no hospital com dor no peito. Então, está com dor no peito? Tire exame de sangue, verifique tal coisa. Se tal coisa estiver assim, faça isso. Se tiver de outro jeito, faça assado. Faça o exame tal, etc. e tal, de forma que tudo que aquele paciente ia passar estava escrito na parede lá. Então, tudo baseado em regras escritas. Terceira característica: os trabalhadores são assalariados em tempo integral. Então, você ganha para trabalhar. Existe uma separação entre as tarefas do funcionário dentro e fora da organização. Então, agora eu sou professor de vocês. Tá? Aí, num belo final de semana, aí, depois da Covid-19, vai ter um churrasquinho, vocês me convidam. Lá nessa festinha que vocês organizaram aí, lá eu não sou seu professor. Lá eu sou o Giovanni, eu estou lá para comer um churrasquinho, se precisar ficar na churrasqueira eu fico, se precisar lavar os pratos eu lavo, etc. e tal, porque lá eu sou... a minha autoridade de professor, ela acaba quando eu saio da escola. Tá? Existe também, por último, a separação dos funcionários dos recursos materiais. Ou seja, lembra que o Marx falava que a alienação é a separação do trabalhador dos meios de produção? Para o Weber, não. Isso é característica fundamental da burocracia. O funcionário, ele é assalariado e ele usa as ferramentas, os instrumentos do patrão dele. Não tem nada a ver com ele. Tá? Importante. Lembra que eu falei que a burocracia é o tipo ideal da dominação racional legal. Ou seja, ela não existe dessa forma na realidade. Nem sempre
existe essa hierarquia de autoridade. Muitas vezes um cara está de baixo aqui, mas ele tem tanto poder quanto o cara que está em cima, porque ele é amigo do dono, alguma coisa assim, então não funciona bem assim. Regras escritas, nem todas as regras estão escritas. No dia a dia, se você trabalha em algum lugar, sabe que surgem diariamente situações que não está dizendo como é que você vai resolver aquilo. Então, muitas coisas são resolvidas de maneira informal. Tá? Trabalhadores assalariados em tempo integral, também não é bem assim. Muitas vezes a gente trabalha fora do regime. Que nem eu estou trabalhando sábado aqui. A gente trabalha muitas vezes sem estar recebendo. Tá? Existe uma separação entre as tarefas do funcionário dentro e fora da organização. Mentira. Nesse churrasquinho aí, vocês ainda vão me chamar de professor, vocês não vão deixar eu lavar as coisas, porque afinal de contas eu posso ficar chateado e dar uma nota ruim para vocês. É assim que vocês vão pensar. Tá? Beleza. Alguns exemplos eu dei. Então, esse tipo ideal ele não existe na realidade. É um tipo ideal. Tá? Porém, lembra, eu falei que o Weber é um cara pessimista, ele entende que a burocracia é uma camisa de força, é um casaco de aço, a jaula de ferro, ou seja, ela limita nossas ações. Eu poderia fazer tantas outras coisas e a burocracia, a racionalidade não permite que eu faça. Né? E por isso que o Weber entendia que a burocracia é um risco à democracia. Como assim? Simples, imagina só que eu fui eleito prefeito aí da nossa cidade aí, e uma das promessas minhas é que eu ia aterrar esse córrego aí na frente da nossa faculdade. Daí, beleza, eu fui, a campanha principal, a pauta principal da minha campanha, eu ganhei muitos votos por causa dessa promessa. Primeiro dia de trabalho, eu chamo o meu burocrata lá e falo assim: burocrata, vamos tapar o rio ali? Então, o prefeito não pode, mas como não pode? Eu fui eleito para fazer isso. Não, mas não pode, veja bem, tem uma regra, tem uma política, você não pode soterrar o rio, você não pode aterrar o rio por causa disso, disso. E ele vai impor um monte de regras que eu não vou conseguir exercer o mandato da maneira como a população esperava. Então, o burocrata ele tem essa possibilidade de limitar a democracia, porque ele impede que muitas vezes a vontade das pessoas seja exercida. Tá? Finalizando Weber, resumindo, a negação da ideia de verdade absoluta, de unidade. Então, Weber entende que a gente só consegue capturar um fragmento da realidade. Por causa disso, ele recusa qualquer forma de dogmatismo, porque o dogmatismo, as regras gerais, servem para tudo, e não existe esse tudo. Existem pedaços, existem formas, visões diferentes do mundo. Então, se você impõe um dogma, você vai querer impor uma regra para todo mundo. Isso não pode, isso é impossível de ser atingido. Tá? Uma noção de ciência parcial. Então, a ciência para Weber, o desenvolvimento científico, é sempre um vir a ser, é sempre alguma coisa que será construída no futuro. A gente vai estar sempre desenvolvendo ciência. Tá? E as escolhas, muitas das escolhas se desenvolvem de maneira arbitrária. Eu vou deixar essa frase aqui só para preparar a gente para o novo autor que nós vamos estar discutindo na sequência, que vai ser o Bourdieu. Então, mais para frente eu volto a falar dessa questão da escolha arbitrária. É um tema que o Bourdieu ele tratou bem. Então, críticas possíveis ao Weber: a dificuldade de se distanciar de juízo de valor. Então, ele reconhece o juízo de valor, porém os seus críticos apontam que ninguém consegue separar do juízo de valor, e a ciência, a ciência, a política, a religião é sempre movida, as questões culturais, o universo cultural é sempre movido por juízo de valor. Basta você ver o que está acontecendo com a ciência agora no mundo. Eu posso usar cloroquina ou não posso usar o cloroquina? Eu devo manter o distanciamento ou não devo manter o distanciamento? É vertical, horizontal, diagonal? Você vê que a ciência ela não consegue dar uma resposta única, e para piorar, a gente percebe que ela está muito influenciada por questões ideológicas do juízo de valor. Tá? Então, a gente pode usar a situação atual para criticar o próprio Weber. Outra coisa é a dificuldade de se impor o tipo ideal no modelo de pesquisa. Lembra que eu falei que é difícil fazer? É difícil ser usado, mas não é tão difícil de fazer. Eu já fiz, vocês podem fazer um experimento, tentar criar um tipo ideal de sala de aula, um tipo ideal de tribunal, um tipo ideal de escola, um tipo ideal de família. Lembrando que o tipo ideal não é um sonho a ser realizado, não. É apenas um modelo em que você vai acentuar alguma característica. Vamos fazer um tipo ideal de família. O tipo ideal de família é aquela que é uma harmonia entre as pessoas. Você amplifica isso. A harmonia é o pai gostar do filho, o filho gostar do pai, o pai estar bem com a mãe. Você pega esse modelo e vai comparar com as famílias para ver se é assim mesmo. Tá?
Weber, pouca esperança no mundo racionalizado, desencantado, burocratizado, porque eles nos empurram para um abismo, né? A gente tem pouca mobilidade, a racionalidade impede a gente de escapar dela. Tá? Mesmo carismático, o líder carismático, ele se presta à demagogia e ao controle. Tá? Então todo líder carismático quer controlar a gente. Nem o próprio Weber estaria imune aos juízos de valor, e Weber dá pouca importância às estruturas. Ele foca na ação dos agentes, na ação dos indivíduos, na ação dos sujeitos. Tá bom? Então deu 1 hora de aula aí, demorei um pouquinho mais hoje. A gente tira as dúvidas durante o nosso encontro semanal aí, tá bom? Tenham todos aí uma boa semana, um bom fim de semana, boa tarde, bom dia, boa noite, até mais.